I'm glad to be home. É muito bom estar em casa. Today, when we were getting off the plane, I said to Pastor Ken, I feel like we're home. Quando eu estava saindo do avião essa manhã, eu falei, eu me sinto como se eu estivesse em casa. We're so excited about what the Lord is doing here. Nós estamos tão felizes do que o Senhor está fazendo nessa casa, nesse lugar. And as I look around at all of you, I can already see in your face. E eu olhando assim para o rostinho de cada um, eu já posso reconhecer, já posso ver. You have faith, Que você tem fé, you have hope, que tu tem esperança, and you have joy. que você tem alegria. And I can see it on your face. E eu consigo enxergar no seu rosto. And when you have all three of those, E quando você tem essas três características, the blessing follows. as bênçãos elas se derramam. How many of you ready to be blessed? Quantos aqui estão preparados para serem abençoados? Are you ready to go to a new level? Você está preparado para entrar num novo nível? Are you ready to see miracles in your life? Você está preparado para ver milagres na sua vida? I believe in these next few days, many miracles are going to take place. Eu acredito que nesses próximos dias muitos milagres vão acontecer. If you will position yourself E se você se posicionar to receive, para receber, position yourself se posicionar to listen, para escutar, position se yourself posicionar to obey, para que você obedeça, then the miracles will be released. então os milagres eles vão ser liberados para a sua All right, vida. come on, baby. I love you, baby. You know, we came to spend some time with you. Nós viemos aqui para ter um tempo de qualidade com vocês. A few months ago, your pastors and a team came to Florida. Não faz muito tempo que os seus pastores e um time de pastor, equipe de pastor aqui da Save foram lá nos visitar na Flórida. And they came to our church in Florida. E eles foram lá na nossa igreja lá na Flórida. And everybody said the same thing. They said, we love the pastors of Brazil. E todos disseram a mesma coisa. Nós amamos os pastores do Brasil. We love all the people they brought with E them. nós amamos todas as pessoas que eles trouxeram com eles. They were so excited E eles estavam tão felizes. because that was the first time that our people back home Porque essa é a primeira vez que nosso povo lá em casa, lá na Save dos Estados Unidos, they could feel Save Brazil. eles conseguiram ter uma sensibilidade do que é ser Save Brasil. They finally understood the vision Eles entenderam a visão. because we are one church, Porque nós somos uma igreja. but we meet in many places. Mas a gente se encontra em diversos outros lugares. I want to pray E eu quero orar that this weekend que esse final de semana, that all of us receive from the Lord que todos nós venhamos receber do Senhor what He has for this time. aquilo que Ele tem para nós nesse tempo. We're here tonight, tomorrow night. Nós estamos aqui hoje à noite, amanhã à noite. I know Saturday night we're here with some leaders. Sábado à noite vamos estar aqui com alguns líderes. We're here all day E Sunday. domingo de manhã, domingo o dia inteiro. And we want to see you. We love you. E nós queremos ver você, nós amamos vocês. You're our family. Você é a nossa família. And I want to pray for you right now E eu quero orar por você nesse momento, that the Holy Spirit would impart to you para que o Espírito Santo venha repousar sobre você something significant algo significante for your destiny, para o seu destino, for your purpose, para o seu propósito, for what God wants to do in this church. para aquilo que Deus vai fazer nessa igreja. Open your heart right now. Abra o seu coração nesse momento. Holy Spirit, Espírito Santo, we welcome you. nós te convidamos. You're already here. Você está aqui. You're here when we showed up Você entrou aqui quando nós entramos nesse lugar. because we gathered in the name of the Lord. Porque nós nos encontramos, nós nos juntamos em nome do Senhor. And when we gather in the name of the Lord, E quando nos juntamos em nome do Senhor, you, Lord, are in our midst. você está no nosso meio. Have your way. Então que você tenha o seu lugar. Prepare every heart. Prepara cada coração. Soften our hearts. Senhor, amacie o nosso coração. Make our hearts tender. Que o nosso coração seja amolecido. Lord, help us to receive Nos ajuda a receber with humility, com humildade.
to be teachable, para que nós sejamos ensináveis and to grow, e que nós possamos crescer, to que multiply, possamos multiplicar, to be enlarged porque possamos, Senhor, alargar nossas tendas with your purpose, com o seu propósito, your plan com o seu plano, for every man, para nossa demanda, every woman, para cada homem e mulher, every boy, cada menino, every girl, cada mulher, from the oldest to the youngest. do maior, do mais velho ao mais jovem, So this vision para que essa visão will expand venha a expandir all over Brazil em todo o Brasil and to the nations of the world. e nas nações do mundo afora. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. You Amém. receive? You Você receive? recebe? So I want to talk to you tonight about leadership. E essa noite eu quero falar com vocês sobre liderança. And specifically, I want to talk to you about the spirit of this house, E especificamente eu quero falar com vocês sobre o espírito dessa casa. the leadership spirit. O espírito de liderança que essa casa tem. Every one of you can be a leader. Cada de vocês aqui podem ser um líder. In fact, whether you realize it or not, everyone here is a leader. Você pode entender ou não entender, mas cada que está aqui presente é um líder. There's a famous man in the United States named John Maxwell. Existe pregador famoso nos Estados Unidos chamado John Maxwell. He teaches all about leadership. E ele ensina sobre liderança. And he says leadership can be defined as one word. E liderança pode ser definido por uma palavra. Do you know what that word is? E você sabe qual é essa palavra? He says leadership is influence. E ele fala que liderança é influência. Everybody say influence. Fala comigo, influência. Whether you realize it or not, Você pode perceber ou não, you already influence você já está influenciando. in some way. Em alguma forma, You influence your friends. você está influenciando seus amigos, You influence your family. você está influenciando sua família, You influence your church. você está influenciando a sua igreja, You can influence them in a positive way vocês podem influenciar de uma maneira positiva, by being a good witness, sendo uma boa testemunha, by living your faith, vivendo a sua fé, or you can be a negative witness, ou você pode ser de uma maneira negativa, a negative influence, uma influência negativa. when you don't love the way you should love, Quando você não ama da maneira que você deveria, when you don't serve the way you should como serve. você quando você não serve da maneira que você deveria. But I believe every person here, Mas eu creio que cada pessoa aqui, every person at Save the Nations Brazil, cada pessoa aqui na Save the Nations Brasil, is to have the leadership spirit você terá o espírito de liderança to influence everyone we connect with, para que você venha influenciar todos que você conecte, to bring glory to God, para que você traga glória ao nome de Deus, to bring the people closer to para que God. você possa trazer essas pessoas para perto de Deus. So tonight I want to talk about two categories of leadership, Então essa noite eu quero falar sobre duas categorias de liderança, or two specific type of leaders. ou dois tipos específicos de líderes. I want to talk about the older leaders, Eu quero falar dos líderes mais velhos and I want to talk about the younger e leaders. dos líderes mais novos. Only you know Você sabe, somente If- você sabe. if you're an older leader Se você é um líder mais velho or you're a younger ou leader. se você é um líder mais jovem. See, older leaders are about bringing a strong foundation. Os líderes mais velhos, eles gostam de trazer um fundamento sólido. The older leaders lay the foundation, Os líderes mais antigos, mais velhos, eles gostam de colocar a fundação, and then assentar. the young leaders come up, E aí os líderes mais jovens, eles vêm, and the young leaders bring a new mindset. e os novos líderes trazem uma nova mentalidade. How do we build on the foundation Mas como nós construímos na fundação? with a new way, De uma nova forma, new technology, com novas tecnologias, new innovation? com novas inovações. The old leaders bring the foundation. Os líderes mais velhos, eles
trazem o fundamento. You cannot have a good building without a strong foundation. Você não consegue montar um prédio bom, um prédio sustentável, se não tiver uma fundação boa. We can't have a strong church without a strong foundation. Você não vai ter uma igreja saudável, uma igreja forte, se não tiver uma fundação forte. And the older leaders lay the foundation. Então, os líderes mais antigos, os líderes mais velhos, eles colocam a fundação, eles implementam a fundação. And then the younger leaders, Então, os mais novos, they build on the foundation. eles constroem em cima dessa fundação. They make the building better. Eles transformam de maneira melhor o prédio. So when Jesus was on the earth, Quando Jesus, Yeshua, estava no mundo, he had older leaders ele tinha líderes mais velhos and he had younger e ele leaders. tinha líderes mais novos. He didn't favor one over the other Nenhum dos dois lados era mais favorito que o outro. because the old and the new are equally important. Porque os dois lados, tanto o antigo quanto o novo, são importantes de maneira igual. We have to have the old leaders. Nós temos que ter os antigos, os mais velhos, We have to have the young e nós leaders. temos que ter os mais novos. And we all have to work E together nós temos que aprender a trabalhar juntos to build a strong church. para que possamos construir uma igreja forte. So we're going to disciple Brazil Então nós vamos discipular o Brasil. and we're going to disciple nations. E nós vamos discipular nações. And it's going to take leadership. Isso vai precisar de muitos líderes. The spirit of leadership has to come on every person here. E o espírito de liderança tem que estar em cada pessoa aqui. You have to start saying, I am a E leader. você tem que começar a declarar: eu sou um líder. I'm a leader for Yeshua. Eu sou um líder de Jesus. I'm a person of influence. Eu sou uma pessoa de influência. I'm going to build the kingdom. E eu vou construir o reino. So let's look at this tonight. Então vamos dar uma olhada nisso aqui hoje, essa noite. Let me talk about the older leaders first. Eu primeiro vou falar sobre os líderes mais velhos. In the book of Job, No livro de Jó, the Bible says old people are not always wise. o livro de Jó diz que as pessoas mais velhas nem sempre são mais sábias. It doesn't mean you're wise just because you're old. Isso não quer dizer que você é mais velho, você é mais sábio. Do you understand? Just because someone's old, Você tem que entender, só porque você é velho, uma pessoa é mais velha, uma pessoa é mais antiga, they might not have built the right foundation. talvez ele não construiu um fundamento, uma fundamentação certa. Because wisdom comes from God. Porque sabedoria ele vem de Deus. And wisdom comes from the Word of E God. sabedoria vem da palavra de Deus. And when the Word of God is first, E quando se coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, when you build your house on the rock, quando você constrói a sua casa na rocha, when you build your house on the quando Word, você constrói a sua casa na palavra, you will have a strong você foundation. terá uma fundação forte. So I want to show you a scripture in Proverbs chapter 24, Eu quero ler para você Provérbios capítulo 24, verse 3 through 6. verso 3 ao 6. Go ahead. Provérbios 24, do 3 ao 6. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. So Proverbs 24 talks about building on a strong foundation. Então, Provérbios 24, ele fala sobre construir numa fundação concreta, uma fundação forte. We need the wisdom and understanding of the old leaders. Nós precisamos do entendimento e do conhecimento dos líderes antigos. We need to honor those who made a way for us to go Nós forward. precisamos reconhecer aqueles que abriram o caminho, desbravaram para que nós possamos passar. The more we honor the old leaders and the wisdom that comes from them, Mas quanto mais a gente honra os líderes antigos e a sabedoria que vem deles, the more victory we have. mais vitórias nós teremos. The Bible says a house is built by wisdom. A Bíblia diz que uma casa ela é construída com sabedoria.
and it's filled with blessings with understanding. E ela é cheia de bênçãos, de entendimento. Look in Proverbs 9, chapter 1. Olha Provérbios 9:1. Provérbio 9:1. Diz assim: a sabedoria construiu sua casa e ergueu as suas 7 colunas. So think about this for a minute. Então pense nisso sobre um minuto. When the old leaders lay the foundation Quando os líderes antigos, eles colocam a fundação and they lay it with wisdom e eles colocam com sabedoria and they lay it with e understanding, eles colocam com entendimento, the Bible says that then there's 7 pillars that are to be built on the foundation. a Bíblia diz que dali dessa fundação sai 7 pilares que serão construídos em cima dessa fundação. I find this very interesting. E eu vejo que isso é muito interessante. Wisdom builds the house, Sabedoria constrói a casa, but then upon the foundation is 7 pillars. mas aí em cima dessa fundação há 7 pilares, 7 colunas. Do you know what a pillar is? Você sabe o que essa coluna quer dizer? It's something that goes from the foundation up. É algo que é construído desde a fundação e ela sobe. And you on the pillars you put the roof. E ali sobre os pilares você coloca o telhado. The structure of the house rests on the foundation, A estrutura da casa, ela se coloca em cima da fundação. and the Bible says 7 pillars. E a Bíblia diz que 7 colunas em cima da fundação. If the Bible says 7 E pillars, se a Bíblia diz 7 colunas, it doesn't mean 6 pillars, por que não disse 6 2 pillars. ou 2? If it gives you a specific number, Se ele te dá um número específico, it wants you to understand the number is significant. a Bíblia quer que você entenda que esse número específico, There's a Hebrew word that is pillar. I'm going to tell you the Hebrew word for pillar. ele vai te dar a palavra hebraica de coluna. O que significa coluna na palavra hebraica? It's the Hebrew word amud, É a palavra amud. and it means it's a column Quer dizer uma coluna, as standing up. algo que está de pé. It can mean a platform. Pode ser também uma plataforma. It can mean scaffolding. Pode ser empilhar uma coisa em cima da outra. It comes from a root word that means to stand, Vem da palavra, da etimologia da palavra ficar de pé. to make your stand. Fazer você ficar de pé. So there's 7 stands, there's 7 pillars Então existem 7 pilares that helps the church grow, que ajudam a igreja a crescer, that helps the church be strong. que ajuda a igreja a ser mais forte. Both the old and the young have to be connected to the 7 pillars. Então, os mais antigos, os mais velhos, quanto os mais novos, eles têm que estar conectados nesses 7 pilares. Are you thinking with me, Pastor Ken, what is the 7 pillars? E você está aqui, está elocubrando junto comigo, o que quer dizer esses 7 pilares? I'm not going to tell you tonight. E eu não vou te dizer essa noite. I'm only going to tell you one. Eu só vou te dizer hoje à noite. Because the number 7 Porque o in the número 7 na Bible Bíblia is the number for é o Shabbat, número para Shabat, for the Sabbath. para o sábado. The first day God called holy was O the 7th primeiro day. dia que Deus santificou foi o sábado. It's the day that God said he rested. Foi o dia que ele falou que Deus descansou. And one of the pillars of growth E dos pilares de crescimento that we build the house on que nós construímos a igreja em cima, is, a casa em cima, is the revelation of the Sabbath. é a revelação do descanso, do sábado. Because the Sabbath is a picture of eternity, Porque o sábado é uma foto da eternidade. of being with God Estar com Deus and understanding e entender there's a time to work que existe tempo de trabalho, and there's a time to receive. mas existe tempo de receber.
And Sabbath is a time to receive. E sábado é um tempo de receber. O sábado, né? It's a time for refreshing. É um tempo de refresco. And it's one of the 7 pillars. E é um dos 7 pilares. I'm not going to tell you any more about that tonight. Eu não vou te falar mais nada sobre isso essa But I noite. believe this church is going to get a revelation of the Shabbat. Mas eu creio que essa igreja vai ter uma revelação sobre o Shabat. Everyone at Save the Nations is going to understand the power of the Sabbath. E a igreja Save the Nation vai entender o poder do Because Shabat. it's not every pillar, but it's one pillar. Mas não são os 7 pilares, mas um dos 7 pilares. Amen. Amém? Once you get the 7, Uma vez que você entenda os 7, the number 7, o número 7, the Sabbath, o sábado, Shabat, you're going to get the other pillars. você vai começar a entender os outros pilares. So now I want you to think about this. Eu quero que você pense sobre isso. God created Adam Deus criou Adão on the 6th day of creation. no 6º dia da criação. God created 2 kinds of things on the 6th day. Deus criou 2 tipos de coisas no 6º dia. In the morning, Na manhã, He created all the animals. Ele criou todos os animais. But then in the evening, E na parte da tarde para a noite, as it was coming to the end of the 6th day, quando estava acabando o 6º dia, He created the pinnacle of all creation. Ele criou a coluna, o fundamento de toda a criação. He created man in His image, Ele criou o homem à sua in His imagem, likeness. na sua semelhança. Remember, He formed Adam from the Você dust se, of the você se earth, lembra que ele começou a formar Adão ali do pó da terra and He breathed the Holy Spirit, the e breath of soprou o life, Espírito Santo, o sopro da vida into Adam. em Adão. And Adam became alive. E Adão, ele se tornou vivo, um ser vivo. So if He created Adam at the end of the 6th day, Se ele criou Adão no final do 6º dia, when he woke up, quando ele acordou, what day do you think it was? qual o dia que você pensa que Adão acordou? I believe Adam woke up Eu on the creio 7th day. Que Adão, ele acordou no 7º dia. And God invited Adam E Deus convidou Adão to walk with Him para que caminhassem com ele. in the garden Ali no jardim, on the first Sabbath, the no first Shabbat, primeiro Shabat, because that's one of the pillars. porque esse é um dos pilares. Amen? Amém? Okay, so now Agora, I want to show you Abraham. eu quero te falar sobre Abraão. Abraham was a man that understood the pillars. Abraão era um homem que entendia sobre os pilares. Because remember, the word pillars means to stand. Porque você lembra que a palavra pilar quer dizer ficar de pé. And Abraham stood before the Lord E Abraão, ele ficou de pé ali diante do Senhor. in Genesis Em 18:22. Gênesis 18, 22. But you don't have to read it. Mas não vamos ler agora. But it just says that the angels, Fala que os anjos, they were going to destroy Sodom. eles iam destruir Sodoma. But Abraham stood in prayer. Mas ali Abraão, ele ficou ali de pé em oração. He stood in intercession. Ele foi um intercessor. Abraham spent his whole life Abraão gastou toda a sua vida being a strong, older leader. sendo um líder mais velho, mais antigo. He lived in faith his whole life. Ele viveu pela fé em toda a sua vida. Do you know how old Abraham is the first time he's mentioned in the Bible? Você sabia qual é a idade de Abraão quando ele é mencionado, a idade dele a primeira vez na Bíblia? He's old. Ele já era velho. How old? Quantos anos ele tinha? 75 years old. Ele já tinha 75 anos de idade. Abraham is an example of an older leader. Então Abraão é um exemplo de um líder mais velho. He started at Ele 75. começou com 75. There's hope for you. Então tem esperança para cada um de There's vocês. hope for me. Existe esperança para mim. I'm not 75 yet. Eu não tenho 75 ainda. But that's when he started. Mas é quando ele começou. So Abraham, he made disciples to be like him. Então Abraão, ele fez discípulos para que se tornasse como ele. All his disciples were people of faith. Todos os discípulos de Abraão eram pessoas de fé.
They were intercessors. Eles eram intercessores. They were worshipers. Eles eram adoradores. But not only that, Mas não só isso. even as an older man, Mas como um homem mais velho, Abraham's a warrior. Abraão era um guerreiro. It's amazing. É maravilhoso. So when Abraham made a covenant with Abimelech, Quando Abraão fez uma aliança com Abimeleque, he takes 7 lambs ele pegou 7 cordeiros and he sets them all alone. e ele deixa de lado, um do lado do outro, ele separa esses 7 cordeiros, And deixa separado. And Abimelech says, "What's this?" E Abimeleque olhou e falou: o que é isso? He said, "These are signs of the covenant." E ele falou: esse é um sinal da nossa aliança. How many lambs? Quantos cordeiros foram? 7. 7. Because he understood the pillars. Porque ele entendeu os pilares. It starts with 7. Começa com 7. 7 is the number for rest. 7 é o número de descanso. 7 is the number for completion. E 7 é o número de ser completo. Without the 7 pillars, we don't know how to rest. Sem os 7 pilares, não sabemos como descansar. So when you celebrate Shabbat, Quando você celebra o Shabat, it's a picture of the number 7. e essa é uma foto, uma ilustração do número 7. It's reminding you of the strong foundation. Isso te lembra da fundação forte que existe. Amen, amen. The devil, the enemy, O inimigo does not want you to learn about the pillar of the 7th day. O inimigo não quer que você aprenda sobre o pilar do 7º dia. This is why most Christians don't keep Shabbat. É por isso que muitos cristãos, eles não mantêm o Shabat. One of the reasons they don't keep Shabbat E uma das razões que eles não mantêm o Shabat is because the enemy has stolen the Shabbat from them. é porque o inimigo roubou o Shabat deles. Because he doesn't want the strong church. Porque ele não quer uma igreja forte e relevante. He doesn't want the wisdom and the foundation to be strong. Ele não quer que a sabedoria e a fundação da igreja seja forte. So let's move on. Então vamos Look in the book of continuar. I think it says Psalms 37. Psalms 37. Psalms 37. Not Proverbs. It's Psalms. Salmos 37, 21 Yeah. ao 26. Salmos 37, 21 ao 26. Diz assim: o perverso toma emprestado, nunca paga, mas o justo dá com generosidade. Aquele a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, mas aqueles a quem ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor dirige os passos do justo, ele se agrada de quem anda no seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segurará pela mão. Fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem pão. O justo é generoso e empresta de boa vontade, e os seus filhos são uma bênção. How many people love King David? Quantos aqui amam o rei Davi? He knew how to kill giants. Ele sabia como matar gigantes. How old was David when he killed the giant? Quantos anos tinha Davi quando ele matou os gigantes? The Bible says he was a young person. A Bíblia diz que ele era um jovem. But now in Psalms 37, Mas em Salmos 37, David says, I was young, fala que ele já foi novo, but now I'm old. que naquele momento ele já era velho. And he said, I've never seen God forsake the righteous. Que ele nunca viu Deus esquecer o justo. I've never seen God not do what he said he would do. Ele nunca viu Deus não fazer o que ele prometeu. And David begins to tell the story E Davi começou a contar a história ali. of the faithfulness of the Lord. A história da fidelidade de Deus. But he saw it first when he was young. Mas ele viu primeiramente quando ele era jovem. When he was young, he killed the Goliath. Porque quando ele era jovem, ele matou Golias. When he was young, he was anointed as a king. Quando ele era jovem, ele foi ungido rei. But if you study the life of David, Quando você estuda a vida de Davi, when he became the king, quando ele se tornou rei, he wasn't so young anymore. ele já não era tão novo. This is why you need the young and the old. Por isso que nós precisamos dos velhos e dos novos. David, as a young man, saw God's power. E Davi, como um jovem, ele viu o poder de Deus.
Saul was older. He was the king. Saul era mais velho, ele já era o rei. But Saul and the army was afraid of Goliath. Mas sendo que Saul e o exército eles tinham medo de Golias. They had the old, Eles já eram mais velhos, but they forgot the 7 pillars. mas eles se esqueceram dos 7 They pilares. forgot God's going to win the battle for Eles them. esqueceram que Deus ganharia a batalha para eles. And it took a young man. Mas teve que ter um jovem ali presente. It took the spirit of leadership Teve que ter um espírito de liderança naquele in lugar. David, Em Davi. who said, I appreciate all you older people. E ele falou para eles: eu agradeço por todos vocês, mais velhos. Thank you for the foundation. Muito obrigado por ter colocado a fundação. But I'm tired of Goliath. Mas eu estou cansado de Golias. I'm tired of just him talk. Eu estou cansado dele falar. David had to do something different. Davi teve que fazer algo diferente. Nobody thought like David. Ninguém pensava como Davi. The old people didn't think like David. As pessoas mais velhas naquela época não pensavam como Davi. But David had been practicing E Davi teve a prática with a sling and a stone. com a funda e a pedra. He killed the lion. Ele matou um leão. He killed the bear Ele matou um urso when he's young. quando ele era jovem. And now E agora he steps up ele se levanta and he becomes the leader. e ele se torna o líder. He does not have a position. Ele não tinha uma posição. He does not have a title. Ele não tinha um título. But he steps up Mas ele se levanta. and he said, who is that Philistine? E ele fala: quem é esse filisteu? He defied the armies of God. Que fala contra o exército do Deus vivo. He's not he's uncircumcised, Ele é incircunciso. which means he doesn't have the covenant. É o que quer dizer, ele não tem aliança com Deus. Israel has the covenant. Israel tem uma aliança. You have the covenant. Você tem uma aliança. We need some young people Nós precisamos de jovens who've been practicing que têm praticado. when nobody knows what they're doing. Quando ninguém está vendo o que eles estão fazendo, They've been praying. eles estão orando, They've been eles worshiping. estão adorando, They've been reading their eles estão Bible. lendo as suas Bíblias. And now E it's agora time é o for the- tempo for the young leader to arise. para que os jovens se levantem, Take the stone. para que eles peguem as pedras. You know, the Bible says he took 5 stones, Você sabe que na Bíblia diz que ele pegou 5 pedras, and the Bible says they were smooth stones, falam que eram pedras lisas, and they came out of the brook, the water. e saíram do rio, do riacho. So those stones Essas pedras represent process, representam processo, the process of the water of the word, o processo da água do mundo, making your stone smooth. que está fazendo a pedra mais lisa. Why did he have 5 stones? Por que ele tinha 5 pedras? Because Goliath had 4 brothers, Porque Golias tinha 4 irmãos. one young leader Jovem líder was not afraid. não tinha medo. We need the old. Nós precisamos dos mais We velhos. need the foundation. Nós precisamos da But we fundação. need the young. Mas nós precisamos dos jovens. We need the innovation. Nós precisamos da inovação. How can we expand? Como nós possamos How expandir. can we multiply Como nós podemos multiplicar in a different way? de uma maneira diferente. And Amém? look in the book of Titus. Vamos ler Titus 2 ao 7. Titus 2, in de Titus 2 a 2, 7. it talks about the old ones, the old leaders. Em Titus 2 fala sobre os líderes antigos. But not only the old, it talks about the young too. Não fala só sobre os antigos, os mais velhos, mas falam também dos Titus- mais novos. 2, Titus 2, do 2 ao 8, desculpa. Diz assim: os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho, nem em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos,
a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e ser submissa ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser um exemplo da prática das boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta ao ponto de ninguém criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer ao nosso respeito. Tonight, when you go home, Quando você for para casa essa I want you noite, to read for homework the whole book of Titus. eu quero que, como trabalho de casa, você leia o livro de Titus completo. Titus was a young leader, Titus era um jovem and the Apostle Paul was teaching him. e o apóstolo Paulo estava ensinando Titus. And he was teaching him about the roles of the old, E ele estava ensinando sobre o trabalho dos mais velhos the roles of the women, e o trabalho das mulheres the role of the children, e o trabalho das crianças the role of the young men. e o trabalho dos mais jovens. And he was telling him they have to all set an example. E falavam para todos que eles tinham que ser exemplo. Everything you do, people are watching. Que tudo que você faz, as pessoas estão assistindo, estão observando. Every time you speak, people are listening. Todas as vezes que você está falando, as pessoas estão escutando. You can't forget this. Você não pode se esquecer disso. People are watching you. As pessoas, elas estão te observando. What you post on social media, Aquilo que você posta nas mídias sociais, the way you communicate. a maneira que você se comunica com as pessoas. This can be a positive influence, Isso pode ser uma influência positiva, or it can bring a negative influence. ou pode se tornar uma influência negativa. Not just on you, a negative, Não somente em você a maneira negativa, but it can bring a reproach to this church. mas também pode trazer um reflexo do que é essa Because igreja. people are watching you, Porque as pessoas estão te and observando. they say, that's how they act at Save the E Nation? eles vão pensar, essa é a maneira que eles agem na Save the Nations? So we have to all think about how are we influencing. Então nós temos todos que pensar como nós vamos influenciar. You know, Timothy also was a young leader. Timóteo, como um jovem, And do you know why God chose Timothy? e você sabe por que Deus escolheu Timóteo? It's because he had a good foundation of faith. É porque ele tinha uma fundamentação de fé sólida. His grandmother was a strong believer. Porque a avó dele era uma crente que é fervorosa. The Bible says his mother was a strong woman of faith. Que a Bíblia diz que a mãe dele era uma cristã fervorosa. So if you're older, Então, se você era mais velho, you can pass down that faith. você pode passar essa fé. And the next generation starts on your shoulders. Porque a próxima geração ela começa nos seus ombros. I always I tell this everywhere, every time I teach leaders. Eu ensino isso todas as vezes que eu ensino líderes. Your spiritual children start on your shoulders. Que os seus filhos espirituais, eles vão começar da altura do seu ombro. That means they go higher than you. Isso quer dizer que eles vão crescer muito mais do que você. That means they see more than you see. Eles veem mais do que você vão enxergar. And I tell people, and they get mad when I say this. E muitas pessoas ficam chateadas quando eu falo isso. They say this, Pastor Ken, Eles falam comigo, Pastor Ken, I want my children to go through what I went through. eu quero que meus filhos passem o que eu passei. I want them to learn the hard way, like Eu I quero que did. eles aprendam da maneira mais difícil, como eu aprendi. I say, you bitter soul. E eu falo para eles, sua alma amargurada, If you went through it, se você passou, it's so your kids don't have to. é para que os seus filhos não precisem passar. It's so you could teach them the lesson. É para que você possa ensinar eles a lição. So they don't have to go through the same trials. Para que eles não precisem passar pelas mesmas provas. Because now you're teaching them from a new foundation. Porque agora você está ensinando eles de uma nova fundação. You're giving them the 7 pillars. Você está dando ele os 7 pilares. You're teaching them God's ways. Você está ensinando ele a maneira de Deus. You're teaching them, listen, God's a good God. Escute bem, Deus é um Deus bom. Everybody say, God's a good God. Fala comigo, Deus é um Deus bom. Say, God's a good God. Deus é um Deus bom. God loves me.
Deus me ama. God wants to bless me Deus quer me abençoar so I can be a blessing. para que eu seja bênção. Amen. See, God's not cruel. Deus não é cruel You know, sometimes you go through something e muitas vezes passamos por because situações you didn't know any better. que a gente não sabe o final dessa situação, nós não You conhecemos. didn't have somebody teach you, Talvez alguém possa te ensinar, but now you know better. mas Deus sabe mais. That's why you're in Save the Nation. Por isso que você está aqui na Save the Nation, So you can learn the right way, para que você aprenda da maneira correta, the way you should walk, na maneira que você deve andar, the work you should do. a maneira que você deve aprender a palavra. So Timothy, Então Timóteo, he started higher. ele começou já de um lugar alto. He got the benefit from mom and grandma, Ele se beneficiou da mãe e da avó. and then Paul was his spiritual father. E ali Paulo era o pai espiritual dele. You have a spiritual father and mother here. E você tem o seu pai e Pastor sua mãe Diego and espiritual Kelly. aqui. Learn from them. Então aprenda deles. They're going to tell you, don't do this. Eles vão te falar, não faça isso. Well, how do they know? Como que eles sabem? Because they already went through it. Porque eles já passaram por isso. Amen. Amen. Amém. Amen. Amen. So it's very important. Então é muito importante. Look in 1 Timothy 4. Dá uma olhada em 1 Timóteo 4,12. Okay. 1 Timóteo 4,12. This Diz is for you young people. Isso é para vocês, Young jovens. leaders. Jovens líderes. 1 Timóteo 4,12 ao 16. Fala assim: não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis das palavras, na conduta, no amor e na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e o encorajamento ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio da profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre vocês. Dedique a total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam seu progresso. Fiquem atentos ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que os ouvem. So this is for the young people, right? Então esse é para os jovens. It says, be an example. Seja um exemplo. Devote yourself to prayer. E se dedique à oração. Devote yourself to the Se word. dedique à palavra. If you don't make time for the word, Se você não tem tempo para a palavra, you'll have nothing to give out. você não vai ter nada para entregar a ninguém. If you don't make time to pray, Se você não tiver tempo para orar, you won't be in tune with God's voice. você não vai estar atunado com a voz de Deus. Praying is just not asking and talking to God. Prayer is not just asking and talking. Oração não é somente ficar falando com Deus e Prayer, pedindo. prayer is listening, hearing. Oração é você escutar. So when you're a strong young leader, Quando você é um jovem líder, sometimes you lose your fire. algumas vezes você perde o fogo. Has anybody ever felt like they lost their fire? Alguém que já sentiu como se perdesse o fogo? I'm not talking now, but before Eu não tô you falando agora. had the special multiplication Vocês celebration. já acabaram de ter uma festa de multiplicação, uma celebração. Então tá cheio de fogo. But the Apostle Paul says there's a time to stir up the gift in you. Mas existe um momento que necessita mexer os dons dentro de você. So Pastor Lisa and I, we came to love on you. Eu e a pastora Lisa, nós viemos aqui somente para amar vocês. Well, we came to stir your fire. Nós viemos aqui para mexer o fogo. We're going to pray for you. E nós vamos orar por We're going to lay vocês. hands on you. Nós vamos impor as mãos sobre vocês. But when you get the fire, Mas quando você understand what it's for. Quando você tiver o seu fogo, você tem que entender para que serve. To build on the foundation Que- of the old leaders. Serve para que você possa construir na fundação dos líderes antigos, So mais never- velhos. If you're old, Se você é mais velho,
Never think you don't need the young. Nunca pense que você não precisa dos jovens. If you're young, Se você é jovem, never think you don't need the old. nunca pense que você não precisa do mais velho. We need each other. Nós precisamos um dos outros. So there's a story in the Bible about a king named Ahab. Existe uma história na Bíblia sobre um rei chamado Ahaz. Acabe. And a big army came against Israel. E exército gigante veio contra Israel. And King Ahab didn't know what to do. E o rei Acabe não sabia o que fazer. And the word of the Lord came to Ahab through a prophet. E a palavra de Deus veio a Acabe através de um profeta. And the word said to the king, he said, you're going to win the battle with the young leaders. E o profeta disse para o rei Acabe que ele ganharia a batalha com os líderes jovens que ele tinha. And he said, the young leaders, he said, well, who's going to set them up? Who's going to put them in order? And the prophet said, you're going to set them in order. E perguntou quem vai colocar eles em ordem, quem vai colocar eles na linha de frente. E aí o profeta falou, você colocará ele na linha de frente. So King Ahab Então o rei Acabe got all the young leaders colocou todos os jovens líderes and he put them in their position. e colocou ele na posição certa. And he said, this is what you're going to E ele do. falou, isso é o que vocês vão fazer. You're going to defeat the enemy. Vocês vão derrotar o inimigo. Why the young leaders? Por que os jovens? The Os young, jovens líderes. the young have a different mindset. Porque os jovens têm uma mentalidade diferente. New strategy, Tem uma nova estratégia. new innovation. Tem inovações. But you need the older leader, Ahab. Mas vocês precisam dos líderes mais velhos, Acabe. I'm going to put you in your place. Porque eles colocarão você I'm no going to put lugar you in your certo. position. Porque eles vão colocar você no lugar da posição. This is why the old and the young have to work together. Por isso que o jovem e o mais velho têm que trabalhar junto em unidade. Let me close with this last story. Vou fechar com essa história. King David, remember, once he was young, Se lembra do rei Davi quando ele era jovem? but now he's old and he's about to die. E ele já estava velho e já estava prestes a morrer. And when he's about to E die, quando ele estava prestes a morrer, he had already told that Solomon is going to reign after him. That ele já his- tinha declarado que Salomão ia reinar após ele. But the king, he didn't move very fast because he's old. Mas o rei não se moveu muito rápido porque ele já estava velho. And while he was waiting, E quando ele estava esperando, David had another son named Adonijah. e Another Davi son. tinha outro filho chamado Adonias. And Adonijah was the brother of Absalom. E Adonias era irmão de Absalão. Absalom's a man in the Bible, he had the most beautiful hair. E Absalão na Bíblia era um homem que tinha o cabelo mais bonito da Bíblia. And he launched a rebellion against his father's kingdom. E ele se rebelou contra o reino do seu pai Davi. And after Absalom is dead, E depois que Absalão morreu, now Adonijah rises up e Adonias se levantou. and he gathers a priest, Ele pegou um sacerdote, he gathers all of David's sons, ele juntou todos os filhos de Davi, but not Solomon. mas não Salomão. And he kills, just offerings. E ele começa a fazer ali ofertas. And he starts to reign like a king. E ele começou ali já a reinar como se fosse o rei. And Solomon's mother comes to David and said, David, E a mãe de Salomão chegou a Davi e perguntou: Davi, do you know what Adonijah is doing? você sabe o que Adonias está fazendo? And the Bible says that David never corrected Adonijah. E a Bíblia diz que Davi nunca corrigiu Adonias. This is why it's so important, parents. Por isso que é muito importante, parentes, When your child responsáveis, is young, quando seu filho é novo, you need to teach them the right way você precisa ensinar ele o caminho correto. and correct them. E você precisa corrigir ele. Because now Adonijah is so old and Porque strong, agora Adonias já estava velho. it's too late for David to correct him. E já era muito tarde para Davi corrigir ele. And then
the prophet, the true prophet Nathan comes to David. He said, David, do you know what Adonijah is doing? E o profeta Natã, o verdadeiro profeta daquela época, chegou para Davi e perguntou a ele: Now você he sabe has- o que ele está now he fazendo? has- Adonias está fazendo? He has Joab, the commander of the army, with him. E ali ele tinha Joabe, o comandante do exército com ele. And the king's old, but he gets himself strong on this bed. E ali o rei já era muito velho, mas ele se levanta da cama It's like his final act of leadership. e parecia que era o último ato de liderança dele. His final act of leadership is to appoint his successor, Solomon. E o ato final de liderança dele foi apontar o Salomão como o rei, próximo rei. And he says to the prophet E ele fala ao profeta and another priest, e um outro profeta, he said, outro sacerdote. go get my mule, my donkey. Ele falou: vai e busca a minha mula, meu burrinho. I want you to put my son Solomon on my E donkey. ele falou: eu quero que você faça Salomão montar na minha mula. I don't know if you know this, but all of Israel's kings, they only rode donkeys. They don't ride horses. Não sei se vocês sabem disso, mas todos os reis de Israel, eles só andavam em mulas, eles nunca andavam a cavalo. Do you remember what Jesus rode? Você se lembra do que Jesus entrou na cidade? Because he's a king of Israel, Porque he ele era o rode rei a de donkey. Israel. Então ele andou também numa mula, no Because a burrinho. donkey carries prophecy. Porque um burro carrega a profecia. And he put Solomon E ele colocou Salomão on his donkey. no burrinho dele. And then the king says, blow the E ele shofar. falou: sopre o chofar. Isso aí eu And não they sei blow fazer, não. the shofar. E eles I don't have tocaram mine with me. And they anoint, and they said, take him to the brook, take him to the Gihon Springs. E ele falou: leva ele até as fontes de We were there de in Gihon. Israel. We were there. Nós fomos lá. And anoint him as the next king of Israel. E você vai lá e unja ele como próximo rei de Israel. I want to close by telling you the story. Eu quero fechar contando essa história para você. Adonijah Adonias forgot esqueceu to honor the older leadership. de honrar a liderança mais velha. And in the end, he ended up being killed. E no último estágio de Adonias, ele acabou morrendo. We need the Foi young. morto. Nós precisamos dos mais, Who's dos mais young in novos. here? Quem Who's os mais young? novos aqui? If you're young, Quem raise são os your mais hand. novos? Se você é novo aqui, levanta a mão. Come on, you feel like you're Baixa young, essa you're mão, young. Maguinho. Baixa essa mão, Maguinho. Baixa essa mão. But we need the old. Mas nós Who precisamos feels like they're dos old? mais Anybody? antigos. Quem os velhos aqui? Quem os mais velhos? Levanta a mão. Os mais velhos. Nobody wants to be old. Ninguém quer ser mais velho. Ninguém quer ser velho. We need both working Nós precisamos dos together. dois, trabalhando juntos. And Save the Nations, I believe this is what God is going to do here. E Sevinense, eu creio que é o que Deus vai fazer aqui nesse lugar. We're always going to have unity Vocês sempre terão unidade, because we're going to honor one another. porque nós honraremos uns aos outros. We're going to honor the foundation, Nós vamos honrar a fundação, the older ones, os antigos, the Abrahams, os Abraãs, the Isaacs. os But Isaques. we're also going to honor the younger Mas ones, nós vamos honrar também os novos, the Timothys, os Timóteos, the Titus, os Titos, the David when he's os young. Davis quando eram mais novos. Let's pray. Vamos orar, Let's pray. vamos orar, Let's pray. Let's pray. vamos Let's orar, pray. vamos orar, Let's pray. vamos orar. Present yourself to the Lord right now. Se coloca diante do Senhor nesse Say, momento. Lord, here I am. Senhor, estou aqui. I'm your leader. Diga, Tell eu Lord, sou say, seu I'm your líder. leader. Fala para Deus, eu sou o teu líder. Use me Usa-me to be a light, para que eu possa ser to be an influence para eu ser uma luz, para eu ser uma influência to my generation. para minha geração. Use me to be a blessing. Usa para que eu possa ser uma bênção. You love me. Que You love me. você me ama. You want to bless me Você quer me abençoar so I can be a blessing. para que eu possa ser uma bênção. Open doors Abra portas for my influence. para minha influência. Open new doors Abra novas for portas the influence of Save the Nations para que a influência da Save the Nations in Brazil, no Brasil and help us to reach the nations e nos ajude a alcançar as nações for the glory of Messiah. para a glória do Messias. Holy Spirit, Espírito Santo,
take our stones Pega nossas pedras and let them be smooth. e que elas possam ser ali lixadas Let até se tornarem lisas. let the water of God, Que a água de Deus, the water of the Word, que a água da palavra give us 5 smooth stones, nos dá as 5 pedras so we'll be able to defeat all of the enemy. para que nós possamos derrotar todos os inimigos. Lord, we receive the stones Nós recebemos as pedras of the Torah, do Torá, the stones of your Word. as pedras da palavra. You know, the book of Daniel, No livro de Daniel, it talks about a stone cut out of a mountain. fala sobre a pedra que foi cortada da montanha. And the stone is cut without hands. E ali a pedra foi cortada sem mãos. And that one stone E aquela única pedra is going to take down every kingdom of the world. vai destruir todos os reinos do mundo. And from that stone, E daquela pedra there's going to be another mountain built. vai ser uma outra montanha construída. And it's the kingdom of God. E é o reino de Deus. David had one stone. Davi tinha uma That's pedra. all he needed was one. E tudo que ele precisava era uma. He had 5, Ele tinha 5. but he just needed the one. E ele só precisou daquela uma. Holy Spirit, give us the one Espírito stone Santo, dá uma pedra, aquela To única pedra que defeat the precisamos, enemies. para que nós derrubamos o inimigo and to build your e kingdom. construímos o teu reino. We pray for every older leader. Nós oramos para cada líder mais velho aqui, They will have wisdom. que eles tenham sabedoria, They will have understanding. eles vão ter entendimento, They will build with counsel. eles vão construir com conselhos, They will build a strong eles foundation. construirão uma fundação forte. We pray for the older leaders. They will be honored. Nós oramos pelos líderes mais velhos que serão honrados, They will be servants. eles serão servos, They will give of themselves. eles se doarão. Lord, we know you want to bless the E leaders. nós queremos abençoar os líderes. We pray for the young leaders. Nós oramos para os líderes jovens. Some of them have lost their fire. Alguns perderam já o fogo. They've lost their passion. Eles perderam a paixão. We ask that you give them a new fire E tonight. nós oramos para que eles tenham um novo You give them fogo. a new fire for the Um word. novo fogo pela palavra. A new fire for prayer. Um novo fogo para a oração. A new fire for the Spirit. E um novo fogo para o Espírito. I ask that you focus these young people. E eu oro para que tu foque nesses jovens. All the young people lift their hands. Todos os jovens levantam a sua mão. Receive a focus. Focus. Recebe Focus. focos. Focus. Foco. Focus. Foco. Direction. Direction. Direção. Direction Direção. from the Lord. Direção do Senhor. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Yeshua. Em nome de Yeshua. Divine alignment. Que haja um alinhamento divino. Divine alignment Alinhamento divino for the young and the old entre os jovens e os mais velhos. to build the kingdom, Para que construa o reino. for discipleship. Para que haja discipulado. Hallelujah. Hallelujah.